Shalom, meus queridos, que Deus possa estar nos abençoando neste dia, nos guardando e nos protegendo, amém? A nossa célula hoje tem como tema milagres em tempos de crise. Que nesta célula você possa entender realmente o que é preciso para a gente viver esses milagres de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos nesse momento aí, comece a falar com Deus, deixe Deus neste momento trazer ao seu coração a tranquilidade, a paz, que você possa estar com sua mente nesta noite livre para estar ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus quer trazer para a sua vida, e que você possa sair desta célula neste dia transbordando da glória e do milagre de Deus em sua vida, em nome de Jesus, amém? Pode dizer amém aí, forte, glória a Deus. E o texto que nós vamos estar lendo, ele está lá em Gênesis. Perdi minha Bíblia. Aqui. Gênesis, no capítulo 26. Gênesis 26. De 1 a 6 e o 12 e o 15 que nós vamos estar lendo. Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu te disse, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12 a 15. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuiu ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Glória a Deus. Isaque, como está relatado aqui, viveu um período de fome naquela terra que ele estava, na terra dos filisteus. E muitos estavam descendo para o Egito, voltando para o Egito. Você está entendendo? Eles estavam voltando para o lugar de escravidão que eles viveram. E naquele momento, Isaque decidiu descer também e foi ter com Abimeleque. E naquele momento o Senhor falou: ei, fica aí que eu vou te fazer prosperar aí no lugar da crise, no lugar da fome, no lugar em que você está seca, e eu vou fazer você prosperar e crescer neste lugar. Poxa, aí agora a gente traz isso para as nossas vidas, porque houve fome seca na terra, maior do que a que tinha acontecido no tempo de Abraão.
Esaú saiu para caçar e não encontrou nada, porque era tempo de fome. Junto com a fome vem pobreza, miséria, destruição, guerra, desespero, morte. O ambiente era de escassez e luto. Só havia morte. Era tempo de crise. Crise sempre existe e sempre existirá. Mas como você quer viver e passar por essa crise depende da confiança que você tem em Deus e a atenção que você tem, a sensibilidade que você tem em ouvir o que Deus tem preparado para você. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, não de fome, graças a Deus que nós não estamos vivendo num tempo de fome, mas é um tempo em que de escassez, porque muitos não estão trabalhando, muitos reduziram salário, muitos estão vendendo o almoço para comprar janta. É uma realidade que nós estamos vivendo nesse momento de crise. Graças a Deus, se a gente parar e ouvir a voz de Deus, nós iremos prosperar nesse tempo de crise. Você crê nisso? Glória a Deus. E como que nós vamos viver milagres num período de crise? Como que eu posso viver milagre no momento de crise? Pare e pensa aí agora. Como que eu posso viver esses milagres de Deus num período de crise? Aí é que vem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O povo estava abandonando suas casas e descendo para o Egito. Isaac resolveu ir junto, porém o Senhor lhe disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Isaac obedeceu e ficou. Muitas pessoas parecem que se desespera nesses momentos de crise. E elas acabam sofrendo, perecendo na crise por não ouvir a voz de Deus. E naquele momento Deus falou para Isaac: fica. E Isaac resolveu ficar. É mais fácil ouvir pessoas, é mais fácil ouvir as murmurações, porque hoje a gente está ouvindo muita gente chegar, se aproximar da gente e dizer: ah, isso aqui para ti vai acabar. O turismo está parado. Paraty se move com turismo. 80% da renda de Paraty vem do turismo. Você vem do turismo? Não. Você vem de Deus. 100% da sua vida vem de Deus. E Deus jamais, Ele diz que jamais Ele verá um justo mendigar o pão e a sua descendência. Então, se você parar e ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar estratégias que você vai conseguir superar essa crise que nós estamos passando, esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Creia em Deus, ouça a voz de Deus, pare, tenha sensibilidade de ouvir o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer ministrar na sua vida, o que Deus quer proporcionar para a sua vida. Deus já nos liberou toda sorte de bênção. Você nasceu para prosperar, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para viver o melhor dessa terra, mas para isso a gente precisa ouvir o que Deus quer. Às vezes a gente não consegue conquistar, a gente não consegue vencer, a gente não consegue romper em nada, em nenhum projeto que a gente traça, que a gente faz. Às vezes a gente quer montar uma empresa, a gente quer estudar um tipo de curso e a gente não consegue sair. A gente fica estagnado, porque às vezes a gente quer ouvir a nós mesmos. Às vezes a nossa vaidade
nos impede de viver o melhor de Deus. Às vezes a gente precisa se humilhar diante de Deus para que a gente possa conseguir ouvir o que Deus quer para as nossas vidas. E quando a gente fala de se humilhar, a gente não está falando que eu tenho que ser o coitadinho, o humildezinho. Não. Deus não quer isso, não. O que Deus quer é que você tenha 100%, mas não é 99,9% não, é 100% de dependência dele, Deus. A palavra de Deus é muito clara. Esse versículo eu carrego para mim em toda a minha vida. No momento que eu estou com dificuldade, no momento que eu estou para baixo, aí eu lembro desse versículo e parece que é algo que me dá uma força quando eu leio: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entende que o princípio de tudo é buscar a Deus acima de todas as coisas, às vezes a gente: tô cansado, não vou para a igreja. Hoje minha tia tá doente, aí eu tô triste, não vou para a igreja. Eu tô com uma dor de cabeça, eu acho que eu não vou para a igreja. Meu marido chegou agora e tal, eu tive que fazer janta, tive que fazer isso, já está em cima do horário do culto. Hoje eu não vou mais. A gente procura desculpas e desculpas e desculpas e desculpas para não ir para a casa do Senhor. E a gente precisa entender que em Deus a gente tem tudo. Sem Deus a gente tem o que a gente conseguir. Mais do que isso, não. Aí, para você não me interpretar mal, eu preciso ir para a casa do Senhor, eu preciso ir para a igreja para poder acontecer isso. Não é isso. Mas se você não vai para a igreja no domingo, na quarta, na célula, que são os momentos de você buscar a Deus, de você ter uma intimidade com Deus, junto com seus irmãos, uma comunhão, para você, junto com os testemunhos, junto com as experiências um do outro, a gente crescer e conseguir ter essa sensibilidade de entrar na presença de Deus. Você vai fazer na sua casa, que você já está inventando a desculpa de que está com dor de cabeça, de que está cansado, de que seu marido chegou agora, que você teve que fazer almoço, que seus filhos tá gritando, que seus filhos tá chorando, que você não vai conseguir assimilar nada. Não, isso são meramente desculpas para não estar na presença de Deus. Isso aí, às vezes você acha que são coisas que estão acontecendo na sua vida. Não, isso são estratégias que o inimigo tem para te tirar da presença de Deus. Enquanto você não entender isso, você vai achar que é meramente desculpas que a gente está dando para poder não ir para a igreja. Não, isso aí são estratégias que o inimigo tem realmente para te tirar do foco. Então, enquanto a gente não entender, quando a gente decidir, eu vou para a igreja, hoje eu vou louvar ao Senhor, hoje eu vou buscar a Deus, hoje eu vou para a célula para estar aprendendo estratégias, para estar crescendo espiritualmente, para estar buscando a Deus. Aí seu marido vai chegar no horário, sua cabeça não vai doer, seus problemas vão passar, e muitas outras coisas. Tudo. As coisas vão começar a mudar. Você vai conseguir compreender as coisas. Você vai conseguir ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus.
Enquanto a gente não entender que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, já era. Não vai dar certo. É Deus sobre todas as coisas. E a palavra de Deus lá em Jeremias 29, versículo 13 diz: Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. É claro, você só vai encontrar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, quando você buscar. E onde é que você busca? Hein? Em Deus. Onde é que você tem que buscar? Aí você fica ouvindo aí o que o diabo está falando, usando a boca dos outros para falar no seu ouvido, e você vai perdendo seu foco. Seu foco é Deus. Seu foco é Deus acima de todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, é o reino de Deus. O que você está buscando é o reino de Deus, não é pessoas. O que você está buscando é o reino de Deus, não é elogio. O que você está buscando é o reino de Deus, não é as conquistas para a sua vida, para você aparecer, para as pessoas verem. Não, reino de Deus. Pare de ouvir, pare de dar ouvido para o diabo, pare de emprestar sua boca para o diabo também. Comece a viver o melhor de Deus na sua vida, e você só vai conseguir viver quando você entender que você não tem que estar dentro de uma igreja, dentro de um ministério para agradar ninguém. Você está ali buscando a Deus, tão somente buscando e cumprindo os propósitos de Deus, e todas as coisas começarão a ser acrescentadas em sua vida. Quando você começar a entender isso, as coisas começam a romper, começam a acontecer na sua vida. É Deus. Deus diz: cada um pegue a sua cruz e siga-me. Aí eu vou ficar olhando para a cruz dos outros, meu irmão? Para com isso. É um tempo da gente parar. A gente está vivendo um tempo tão maravilhoso. Às vezes eu penso: será que é egoísmo meu? Será que eu tô louco? Mas para mim está sendo maravilhoso esse tempo de quarentena, esse momento que nós estamos passando, porque me deu sensibilidade para ouvir mais o que Deus quer para minha vida. Para um momento, começa a parar, desliga de tudo, começa a pensar nas coisas que Deus tem para sua vida, o que Deus tem preparado para você, e viva o melhor de Deus nessa terra, meu querido. Viva o melhor de Deus. Amém? Tem mais alguns versículos que eu não vou ler, mas eu vou deixar para vocês anotarem, para depois você ler. Provérbios 8:17, Jeremias 33:33, Salmos 119, de 105 a 130. O Senhor pode falar de várias maneiras em nossas vidas. Em casa, no culto, na célula, estudando a Bíblia. Contudo, a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Anota esse versículo, Romanos 8:14. Leia e você vai entender o que Deus tem preparado para você. Amém? A gente precisa, nesse momento de crise, não parar de semear. Ó, o versículo 12 e 13 diz que Isaac ficou, né? E naquele período ele semeou, plantou e colheu 100 por 1. E às vezes nós temos parado de semear, parado de plantar, e a gente não pode. Às vezes a gente tem retido a semente e comido, com medo da gente perder. E aí a gente só vai ter aquela semente para comer, enquanto aquela semente poderia te proporcionar uma floresta, que você iria colher mais sementes. E é esse o propósito de Deus: multiplicar, plantar para multiplicar, plantar e colher. E Isaac ouviu o que Deus falou com ele e semeou. A primeira coisa na época da crise é parar de semear.
Alguns até comem a semente, como eu falei, temendo o risco de perdê-la. A pior coisa é parar de semear, de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus, de ir para a célula, de ir no discipulado. Na hora da crise, a fé faz toda a diferença. Na hora da crise, o crer faz toda a diferença. Só semeia quem tem fé. Só permanece quem tem fé. Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 por 1. Enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Na crise é tempo de semear. Você não pode parar de orar, você não pode parar de ler a Bíblia, você não pode parar de fazer sua devocional junto com sua família, você não pode parar de ir para a igreja, de ir para a célula. É um momento que nós não estamos tendo direto culto presencial, mas todas as palavras que nós estamos ministrando para a vida de vocês, para a nossa vida, você tem a oportunidade de ir lá no YouTube, de pegar as palavras, de ver quantas vezes você quiser essas palavras e conseguir se encher. E nós precisamos estar cheios da presença de Deus para que nós possamos ter forças para semear, para continuar. E mais uma coisa que a gente tira no versículo 15 é: persevere. Os filisteus encheram os poços que Isaac tinha cavado. E ele parou de cavar? Não, ele saiu dali, cavou mais 3 poços. Ele poderia, no primeiro poço que ele cavou ali, ele desistir, ele parar. Não, mas ele continuou, ele perseverou. Não, Deus disse para eu ficar aqui, que ele vai me fazer prosperar, e eu não vou parar, vou continuar. Se for preciso cavar 100 poços, eu vou cavar, mas com a mesma disposição que eu comecei a cavar o primeiro. E a gente tem a tendência de, no segundo, a gente já está desanimado. Esse desânimo faz com que a gente não viva esse melhor de Deus. Então não se desanime, persevere, seja forte e corajoso. Amém? Os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaac. Eles plantavam e não dava certo. Vem um estrangeiro, planta e colhe 100 por 1. Os filisteus haviam entulhado os poços abertos nos dias de Abraão. Agora Isaac precisou cavar 3 vezes até conseguir. Isaac não reclamou a Deus das perseguições, mas perseverou, porque cria na promessa. Os que desistem nunca serão campeões. Isaac perseverou e prosperou. Depois você abre lá na sua Bíblia, Hebreus 10:36, e lê esse versículo para você se encher. Isaac ouviu a voz de Deus naquele momento de crise. Semeou, foi perseverante e no final ele ainda levantou um altar de adoração ao Senhor. Interessante é que ele armou sua tenda perto do altar. Isaac prosperou em tempo de crise. Você pode prosperar também. Você crê nisso? Crê? Então comece a viver o melhor de Deus na sua vida. Comece a escutar a voz de Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para os tempos que nós estamos vivendo, para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e que você possa receber os seus milagres nesses tempos que nós estamos vivendo. Creia, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida.